Boa Olá, tarde, boa Paula tarde. Marques. Boa tarde, Olá, Douglas, Diego, Paula, bom dia. Douglas, Diego. E aí, Boa gente, tudo tarde. bem? E aí, Boa Tarde. pessoal, boa tarde a tarde. todos que estão agora à tarde, nessa tarde ensolarada aqui em São Paulo, nos ouvindo, conversando conosco sobre essa sala de aula hoje, que é isso, né? A sala da nossa casa, o nosso escritório, a nossa cozinha, o nosso quarto. Hoje a sala de aula ganhou novos contornos e ganhou novos atores, né? Fazem parte da sala de aula a família toda, nosso aluno, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, em primeiro lugar, nosso muito obrigada à FTD, que nos abriu a oportunidade de conversar sobre esse espaço sala de aula, nesta maratona de webinars sobre a retomada às aulas, sobre a retomada a esse lugar de onde nós falamos e que adoramos estar. Agradecida em nome dos quatro por estarmos aqui falando sobre a aula, né? Sobre isso. Nós fazemos parte de uma trilha educativa. Hoje pela manhã nós tivemos a fala da Cátia Smolli, agora à tarde, às 5h30, nós teremos a fala da Zilma de Oliveira Pensando em Educação Infantil e nós falaremos sobre Pensando em Ensino Médio. Pensando em ensino médio, nesse processo todo, nós teremos falas individuais, né? Então, cada um de nós vai apresentar aquilo que é fundamental para a gente conversar sobre, né? Então, o princípio básico da antropologia é conhecer para saber, para falar. Então, nós vamos conhecer quem é o professor, quem é a escola, quem é o jovem, quais são os projetos e que projetos nós podemos realizar, para depois a gente tomar decisões. A partir dessa fala individuais, nós fecharemos a nossa fala com um grupo apresentando ideias, situações que a gente realiza em sala de aula. E depois nós abriremos para a nossa conversa, nosso diálogo. É claro que ao longo de todo esse papo, você deve ir mandando perguntas, sugestões, comentários. Nós estaremos atentos ao chat e vamos falar sobre as suas perguntas, tanto ao final quanto no meio da nossa conversa. Como somos quatro, né, o bate-bola é possível ser feito à medida que conversamos, mas já deixamos um período, né, no final das falas coletivas para a sua pergunta, né? Antes da gente começar, vamos falar só do certificado. O certificado você consegue no final da webinar, no link da FTD. Esse link estará lá para você clicar, responder a um questionário super simples sobre a nossa conversa e tirar o certificado. Então, nem precisa ficar perguntando, é certificado? Ele estará lá, ao final, num link para você. E já que, né, o princípio da antropologia é esse, precisamos conhecer para saber. Douglas, qual é o objetivo do nosso encontro de hoje? Perfeito, Paula. Então, hoje nós vamos aqui conversar sobre o ensino médio e a ideia é apontar algumas sugestões, algumas possibilidades para o replanejamento, né? Então, a gente vai estar olhando o replanejamento do ensino médio, visando as aprendizagens e a continuidade dessas aprendizagens. Então, nós vamos traçar durante toda a nossa conversa o perfil de quem está fazendo parte desse processo, né? E também, ao final, trazendo essas ideias e sugestões do que pode ser feito no replanejamento para essa continuidade. Não vamos dar receita, isso é muito importante a gente deixar claro. O chat, vocês podem também ir colocando possibilidades que vocês já estão experimentando na escola, e a gente vai trazendo, então, esse diálogo aí no decorrer da fala para pensar na continuidade do ensino médio para esse segundo semestre. Certo, Paula? Acho que é fundamental. Paula, por favor. Posso? Não só para completar Pode, essa fala também, né? Uma boa tarde a todo mundo, né? Mas só lembrando também que o nosso assunto, o nosso tema, ele se refere ao ensino médio, mas toda a nossa fala, ela transita por toda a educação, né? Então, mesmo professores, né, que trabalham com educação infantil, com fundamental, coisas assim, tem muitas outras coisas que nós vamos falar, também se aplicam a todos, né? Então, acho que é uma coisa importante de se reforçar. É importante colocar. Verdade. É importante nesse momento que a gente faz parte dessa maratona, né, em que a gente está fazendo uma trilha de aprendizagem oferecida pela FTD para que a gente pense a sala de aula, que a gente pense a escola neste contexto que a gente está vivendo.
Então, vamos começar a conhecer este professor? Quem é o professor do ensino médio, Diego? Sou eu, né? Eu sou a professora do ensino médio, já fui, somos todos, né? Somos. Quem é? Vamos. E aí é isso. Bom dia, boa tarde, todo mundo. Espero que estejam me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem por aí? Dê um ok. Essa primeira pergunta, para a gente começar nossa conversa, ela é importante justamente para a gente relacionar com um todo, né? Justamente para a gente conseguir ir relacionando como as coisas vão se formatando, e para nós podermos responder como e o que, é necessário que a gente pense quem. Então, conversar sobre o perfil desse docente que hoje atua no ensino médio é a porta de entrada para a gente dialogar também logo adiante sobre o que deve fazer e como deve fazer, ou para o retorno, ou propriamente num formato de escola remota, como nós tivermos. Esse ensino médio, eu queria começar a conversar com os professores sobre quais são as identidades do professor do ensino médio e fazer esse recorte específico. Por quê? Só espera um pouquinho aí do slide, pode voltar para mim ainda. E queria fazer esse recorte sobre quem é o professor do ensino médio para a gente compreender como que a gente pensa projetos, como que a gente pensa trajetórias, como que a gente pensa a organização da escola a partir de um dos principais sujeitos, o professor. Porque para nós refletirmos sobre projetos para os alunos, projeto de ensino médio para a sociedade, é importante colocar lupa sobre os atores que estão ali. E o primeiro que nós vamos falar são esses professores. Para quem não atua no ensino médio, atua na educação infantil, atua no ensino fundamental 1, é importante também dialogar com isso, porque nós temos o costume, e aqui no Brasil, outras culturas, outras regiões também acontece isso, a gente separa um tantão as escolas e às vezes a gente não sabe o que acontece no corredor do lado. Então é importante que todos, como educadores, saibam, reconheçam os perfis, as potências, às vezes algumas fragilidades, para a gente conseguir atuar, então, com mais precisão, para a gente conseguir atuar de maneira mais cirúrgica, reconhecendo quem nós somos enquanto docentes e a partir desses reconhecimentos, poder propor projetos, trajetórias, trilhas, enfim, modelos que dialoguem com os meninos e meninas. Eu vou falar especificamente da identidade dos docentes, né? Depois vem o Douglas, vem a Paula, cada um fazendo um recorte para a gente compor, então, essa coxa de retalhos que a gente chama ensino médio, que a gente chama educação brasileira. Não é porque tem as partes que é ruim, não, é uma coxa de retalhos bonita, feita a muitas mãos, costurada em cada cantinho do Brasil, né? Em cada sala de aula, em cada região, né? Agora sim, vamos lá. Primeiro, eu quero que a gente passe por alguns dados, e minha primeira tarefa hoje é apresentar alguns dados, e esses dados, eles têm uma natureza de pesquisa. Então, talvez, como qualquer dado, como estatística, às vezes você pode não se reconhecer diretamente, mas isso é dado de pesquisa nacional, que é o que compõe esse tecido da docência. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a quantidade de professores, sobre a relação de gênero no ensino médio, sobre a questão étnica, racial, que compõe esse quadro, sobre a idade do professor, sobre a competência administrativa, onde está o professor e qual é a formação dele. Eu pensei, esses tópicos, são 6 tópicos, para a gente ter mais ou menos uma ideia de construir esse perfil do professor do ensino médio, tá? Mas, Diego, eu sou da educação infantil, não tenho o menor problema. É importante que saiba. Tem coisas do ensino médio e da educação infantil que são distintas. Eu vou citar algumas, mas que são distintas. Mas eu quero que vocês reconheçam, ou se reconheçam, vejam qual é esse perfil identitário do professor do ensino médio, tá bom? Agora sim, pode trocar. Eu coloquei aí
uma imagem, né, do Da Vinci no meio, homem triunfariano, né, para lembrar esse homem. E eu quero falar da quantidade. No Brasil, nós somos, em média, 2.200.000 professores, né, censo de 2017. Do ensino médio, nós temos aí 509.794 professores. Quando a gente olha assim, nossa, bastante, 500 mil de pessoas. Não é bastante porque esse conjunto está dividido em áreas. Então, dentro desse conjunto de professores de ensino fundamental 2 e médio, você tem o licenciado em História, o licenciado em Geografia, o licenciado em Letras, o licenciado em Matemática, enfim, o conjunto de professores das suas licenciaturas. Então, quando a gente reparte para cada licenciatura, o número diminui. Ou seja, o conjunto de professor especialista, ele é pequeno no montante se comparado, por exemplo, ao pedagogo, que é o maior conjunto dentro da formação dos professores. O pedagogo chega em torno de 1.400.000, um pouquinho mais, do professor formado como primeira licenciatura em pedagogia. Aqui a gente está falando do especialista. Então, esse especialista, professor especialista de licenciatura, nós somos, em média, aqui em sua área específica. Quando a gente fala de gênero, é muito interessante. O professor do ensino médio, ele tem um público maior de homens, do gênero masculino. Então, se lá na educação infantil esse indicador gira em torno de 3%, no ensino médio, a presença do homem no magistério, na sala de aula do ensino médio, gira em torno de 40%. É bastante quando a gente compara a 3 da educação infantil a 7 do ensino fundamental. Então, o professor homem, ele está presente no Fundamental 2 e principalmente no ensino médio. Aqui eu não vou abrir para esse debate por uma questão de tempo, mas é muito importante os estudos que apontam sobre a feminização do magistério, sobre a presença da mulher no magistério e a participação do homem no magistério. Isso dá traços para a gente entender o formato. Um outro detalhe bem legal, que é importante a gente reconhecer já de saída, é a competência administrativa. Onde que o professor atua? Onde que ele está lotado, né? Então, na rede federal, o ensino médio, o professor tem 4,8% de escolas de ensino médio na rede federal. Na rede municipal, não chega a 1%. É claro que a gente tem que entender isso dentro de um cenário de legislação. A legislação entrega para os estados o funcionamento das escolas de ensino médio. E, justamente, é lá no estado que está o grande percentual das escolas estaduais e dos professores atuando. Chega a 75% das matrículas e dos professores de escolas de ensino médio que estão nas redes estaduais trabalhando. E quase 20%, 19,5%, quase 20% nas redes privadas. Aqui a ideia não é falar que uma é melhor que a outra, mas é de esse lugar que o professor está atuando. Então, o professor de ensino médio, em sua maioria, está na rede estadual. Alguns acumulam rede privada e rede estadual, tá? E aí, um outro dado interessante, que é importante a gente perceber, que é a idade desse professor. O professor do ensino médio, ele tem uma média de idade de 41 anos. A média de idade de 41 anos. Depois o Volney explica melhor aí a moda, a mediana e tal, que é mais a área do Volney e do Douglas. Mas aqui está 41,81. 41 anos é a média do professor que atua no ensino médio. Isso também traz um dado, isso também traz um jeito de perceber a escola, isso também traz um jeito de entender os projetos escolares. Não estou dizendo que todos são nessa faixa, o maior percentual está nessa idade de 41 anos, nessa faixa de 39 a 43, né? O que é diferente, por exemplo, na educação infantil, que a média maior está até 25 anos, né? Então, o professor, né, no ensino médio, ele é um professor que já vem com experiência, ele já está na carreira, ele já está há algum tempo na carreira. O dado de trajetória dele
já está na carreira, já de permanência na carreira. É importante perceber isso, porque, em sua maioria, as escolas, o professor da licenciatura acaba começando no fundamental e depois vai para o médio. Não há uma regra com isso. Isso é um costume, não há uma regra necessariamente que diga que tem que ser assim, né? Mas acaba convencionando assim. Não é também, não é só assim, existem outras pessoas. Eu comecei a lecionar direto no ensino médio, quando comecei a dar aula de história. Então, esse professor também tem uma relação interessante, sobe aí. E aí o perfil étnico, aperta mais um para mim e coloca na tela inteira, isso, que aí eu consigo entender, enxergar. O professor se declara que é uma autodeclaração étnica, né, racial, ele se declara como 46% branco, ele declara como 3,7% negro, né, preto, e o que é um dado interessante, que tem uma condição aqui de 28% que não declara. Esse também é um dado interessante. Então, o professor do ensino médio, em sua maioria, tem em torno de 40 anos, metade desse público é negro, 40% desse público é homem, 60% mulheres. Eles atuam principalmente, 75% na rede estadual, e eles se formam, em sua maioria, na rede privada. São cursos de licenciatura na rede privada, em sua maioria. Esses dados, pode tirar a tela. Esses dados, pode tirar. Me colocar grande. Aí, obrigado. Quem tá aí, Ju? Obrigado, Ju. Esses dados, eles devem servir para não para dar juízo sobre isso, mas para nos alimentar com informações de quem é esse professor, para onde ele está melhor, onde ele navega melhor, onde é o chão desse professor, para a gente pensar os projetos de escola, os projetos de sociedade. Porque, às vezes, é muito comum a gente assistir na sociedade juízos ou informações que não correspondem ao que é o perfil. E, às vezes, a gente, atuando na escola, ali sozinho, a gente perde a dimensão do todo. A gente perde a dimensão do que é esse professorado que atua no ensino médio. Ele é especialista, ele domina bastante a área de formação dele, ele domina muito bem o conteúdo de formação, seja artes, história, língua portuguesa. A área, dentro da sua área de formação, os conhecimentos pedagógicos não é o lugar mais confortável, não estou dizendo por culpa do sujeito, de maneira nenhuma. Não é o lugar mais confortável por conta da formação. Grande parte das licenciaturas, elas não têm nos seus currículos as matérias ou as disciplinas das áreas pedagógicas. E isso faz com que o professor se aprofunde bastante na área de origem, letra. E os currículos da área pedagógica, às vezes a universidade oferece muito que aligeradamente. Junta a turma para oferecer, junta a turma História, Geografia, Educação Física e Matemática e dá a matéria para oferecer. E aí o professor de ensino médio, de Fundamental 2, vai descobrindo os processos pedagógicos na raça, na unha, no cotidiano. Vai entendendo o que são as teorias de avaliação, vai entendendo o que são as teorias da psicologia da educação na unha. Um dado importante... Gente, se eu estiver passando do tempo, me fala, porque senão o Desinveste quer falar. Um dado importante é que essas licenciaturas, elas acabam diminuindo o tempo da parte pedagógica, ampliando da parte específica, mas na escola, a escola é feita da parte pedagógica, né? Não dá para a gente pensar, então, o ensino médio que fale apenas da sua disciplina. E esse é o ponto importante para eu passar a palavra para os colegas, esse é o ponto importante para a gente conversar aqui hoje, justamente pensar quais são as coisas que nos unem. O que une o chão da escola são os saberes pedagógicos. Então, horizontalmente, o que unifica os segmentos e o cotidiano da escola não é a minha disciplina de história, mas é o conhecimento sobre o projeto político-pedagógico. É nesse sentido, eu encerro por aqui.
passo a bola para o Douglas e a gente vai retomando no caminho. Não encerra não, você volta já, meu amigo. É muito importante isso que você está falando, né? Porque a gente vai trazer o quê? A ideia do pedagógico sendo, então, importante no processo, porque a nossa formação, às vezes, na universidade, ela valoriza muito a parte específica de cada disciplina, né? E como é que foi a universidade de vocês em termos pedagógicos, didáticos, prática, o estágio, né? Então, o professor do médio, e isso vale para todo mundo, né? Porque o professor da educação infantil também, ele tem aspectos que são conceituais, né? O professor do Fundamental 1 e 2 também. Tem aspectos que são pedagógicos e tem aspectos que vão mais para a parte tecnológica agora, né? Estamos vivendo um momento que todas as pessoas que estão fazendo aí formação falam muito que é um momento de muitas aprendizagens. Ontem até a Lilian Bassic falou assim que estamos tendo aprendizagens exponenciais nesse momento. Então, professores, o momento que estamos passando é de aprendizagem, muita. Está sendo na dor e na força, na garra. Mas a gente precisa dar continuidade nas nossas aprendizagens e na dos estudantes. Então, quando a gente pensa no ensino médio, né, talvez não seja o momento da gente ficar focado nos conceitos, porque os conceitos, o professor do ensino médio, ele sabe bastante, né? E aí, o que a gente precisa hoje é de integração. Então, integrar conceitos das áreas, né? Então, matemática integrado com português, com as linguagens, né? Com a arte, com a educação física. O professor Flávio Azevedo, que está no chat agora, ele falou assim que os alunos estão sedentários. E aí, isso é um problema, né? Como é que a gente vai unir, integrar agora os conceitos de todas as áreas para também estimular lá o estudante a sair desse sedentarismo, né? Então, quando a gente pensa no conceitual, no pedagógico e no tecnológico, a gente está olhando para o atual momento do ensino médio. Tem escolas que têm o tecnológico, tem escolas que não têm. Então, é muito importante a gente começar a entender qual é o momento que a escola está vivendo e começar a nos questionar também sobre como nós estamos nesse processo, né? Então, quando eu olho aqui, por exemplo, para o pedagógico, né? Vamos começar aqui do pedagógico. O pedagógico, como é que está as aprendizagens? A gente está possibilitando o protagonismo do estudante, né? Se eu olhar o pedagógico com conceitual, estamos buscando estratégias para desenvolver as habilidades foco, né? Que a Kátia hoje de manhã falou muito, né? Do mapa de foco, as habilidades, como que foi relacionada as habilidades. E aí tem conceito e tem pedagógico, né? Tem a parte didática também. Se eu olhar o tecnológico e o pedagógico, né, essas interações, como usar os recursos que estão disponíveis para a gente? Porque a gente, às vezes, não tem todos os recursos disponíveis. Então, tem que entender a realidade que a escola está passando. Então, quais são os recursos que estão disponíveis? Quais as potencialidades desses recursos, né? E aí a gente vai caminhando com essas respostas, com essas perguntas, para a gente começar a entender como está a escola. Então, Volney, passa para mim, por favor. Né, porque a escola tem uma trilha formativa que a gente está buscando apresentar para que a escola entenda como que ela pode trabalhar nesse momento de replanejamento. Então, a primeira coisa que tem que acontecer atualmente é a escola entender qual é o objetivo dela, certo? Qual é o objetivo da escola e não o objetivo da disciplina. Hoje a gente tem que olhar para o coletivo. Então, a escola tem um perfil, tem uma identidade. Eu sempre falo muito que a primeira coisa que um professor tem que ler quando entra na escola é o PPP da escola, para entender a identidade. E, nesse momento, essa identidade ela tem que vir à tona e a gente buscar, junto com a escola, em coletivo, alunos, famílias, professores, começar a entender o objetivo dessa escola junto àquela comunidade. Né? Então, é o primeiro passo. Depois, a gente tem que ouvir os alunos. Né? É muito legal. Processo, né? Então, ele está ansioso, ele está preocupado. Ontem eu fiz uma palestra que os estudantes falaram muito que eles estavam preocupados, né? E é importante ouvir esse estudante que ele está angustiado, ele está precisando falar. Então, a gente precisa muito retomar essa ideia dos estudantes, certo? Depois a gente vai ter a determinação do foco,
né? Então, qual é o foco que vai ser dado depois de ouvir a comunidade, fazer pesquisa na comunidade, junto aos estudantes e tudo mais, determinar o foco, né? Qual é o foco que a escola vai dar? Para, sim, traçar a estratégia pedagógica, né? Então, essa estratégia pedagógica ela tem que ser definida não por disciplina, e sim estratégia pedagógica da escola, né? Olhando para a sua realidade, olhando para a realidade do estudante, conversando com essa comunidade e estabelecer uma comunicação muito clara e objetiva. Porque o que causa hoje certas angústias nas pessoas é quando a comunicação não está clara. Então, a escola tem que ter bem definido o que ela quer, como que ela vai propor o foco, né? E quando ela determinar o foco, ela tem que comunicar qual vai ser esse foco, né? Então, quando isso está claro, as pessoas compram essa ideia da escola, né? Quando não está claro, as pessoas questionam a ideia que a escola está propondo. Feito isso, a gente vai para a segunda parte, que é essa parte azul, onde a gente vai olhar o que é a prática. Então, como que vai ser planejadas as atividades dos grupos, né? Então, por exemplo, se retornar aí, né? Tem uma ideia de retornar dia sim, dia não, tem muitas possibilidades, né? De retorno. Como é que a gente vai estruturar o planejamento pedagógico de maneira integrada, né? Que é o 7º passo aqui, ó, onde os professores vão poder dialogar para ganhar tempo, porque a integração ela te ajuda a ganhar tempo. Como que esse planejamento vai ocorrer de forma colaborativa, para que cada disciplina se destaque, mas, ao mesmo tempo, não deixe a área do conhecimento, que é uma das coisas que a gente vem trabalhando no ensino médio, esquecida, e os objetivos da área também, né? Para a gente chegar na parte 8 e traçar qual é o planejamento que nós vamos ter para a aprendizagem. E aí a gente tem que fazer, por exemplo, curadoria de material. Então, como é que eu vou chegar até esse estudante? Eu consigo chegar por meio de WhatsApp, né? Eu consigo mandar vídeo, eu consigo ter aula síncrona, né? Onde a gente está ao vivo com o estudante, ou assíncrona, ele tem uma plataforma que ele devolve. Dependendo de como está a sua realidade, você vai escolher qual é a estratégia que você vai traçar junto da equipe pedagógica da escola, né? Dos professores e da gestão, como que a gente vai chegar até esse estudante. Para que aí sim a gente possa olhar para os recursos, que está todo mundo hoje pedindo para a gente qual recurso usar para quem não tem tecnologia. Se não tem tecnologia, muito provavelmente não é para indicar recurso tecnológico, né? Então, porque não tem acesso. Então, tem umas perguntas que estão sendo feitas que só tem resposta na sua realidade. Não dá para generalizar. Não dá para criar receitas, né? Então, essa trilha que a gente está propondo é de investigação da sua realidade, para que a gente possa fazer. Não vai dar para fazer tudo, né? Todo mundo vem falando isso. Não vai dar para fazer tudo, porque a gente não está como era presencial. Mudanças estão ocorrendo. E aí, quando a gente vai para essa etapa final da trilha, a gente olha para a questão da avaliação. Quando avaliar? Como avaliar? Quais são os critérios de avaliação? E como que vai ser dado o feedback disso? E em que momento vai ser dado o feedback? Em qual frequência esse feedback vai ocorrer? Porque não adianta pedir para o aluno do ensino médio fazer 300 vídeos e depois não dar nenhum retorno, porque aí ele perde o estímulo. Então, hoje o simples tem que acontecer, mas um simples efetivo. Né, um simples onde o estudante ele tem que ter um roteiro, às vezes, de aprendizagem, que a Paula vai citar, inclusive, para que ele se sinta estimulado. E outra coisa que vai ser necessário é o estudante ter comprometimento com algo. Então, a escola tem que causar, em algumas situações, o comprometimento do estudante. Tudo isso, essa trilha toda, né, que a gente está propondo, ela é uma oportunidade para ensaiar o novo ensino médio. Tudo bem? Então, o momento que a gente está vivendo, dificilmente a gente vai conseguir colocar esse novo ensino médio em prática na sua essência. Mas é a questão da gente fazer as escolhas para ensaiar para esse novo ensino médio, para ver o que é possível dentro desse novo ensino médio já começar a ter prática. Então, eu sempre pego essa questão da escola e da escolha, que o professor Walter Maestro usa muito, que é o quê? A escola proporciona
o estudante e os professores e a gestão a fazer escolhas. Então, a gente tem que hoje olhar para essa trilha toda, conhecer bem a escola para a gente poder fazer as escolhas adequadas à realidade. Não vai ter receita, tem escolhas adequadas. E quando a gente olha para esse contexto todo, né, olhando para o estudante, para a nossa realidade, a gente tem que entender que os personagens desse ensino médio, eles estão sofrendo de uma forma também psicológica, né? Não é fácil, por exemplo, para um terceiro ano, que seria o maioral da escola, pensaria em formatura, usaria camisa, né, diferenciada, enfim, cada escola tem uma coisa. Esse estudante, ele hoje está em conflito com ele mesmo, ele não sabe às vezes o que ele quer. Ontem eu fiz uma palestra e a maioria apontou preocupação. O que eu trago aqui, então, para vocês? Ó, isso aqui é uma teoria, que é a teoria da psicologia do fluxo, né? Que é do Csikszentmihalyi. Esse autor, ele apontou no livro do Flow, né? Que ele traz assim, ó, temos desafios na vida, que vai um desafio baixo até o alto. E temos também habilidades que são desenvolvidas, habilidades que são consideradas mais simples e habilidades que são um pouco mais complexas. Quando a gente tem desafios baixos e pouca habilidade, a gente às vezes não acredita nem no nosso potencial, a gente está num estado de apatia. Muitos alunos estão apáticos nesse momento. Precisamos dialogar com os alunos para saber por quê, porque às vezes eles ficam lá, a televisão é muito mais interessante do que um livro, né? Programar para assistir uma videoaula, às vezes eles não fazem. Então, a gente vai precisar tirar o aluno da apatia, se tiver, né? Quando ele tem muita habilidade, né, vai aumentando o nível de habilidade, e o desafio que a escola está propondo é baixo, o aluno pode entrar no tédio ou no relaxamento, porque ele já acha que já sabe tudo ali na hora que ele está no relaxamento. Mas à medida que a gente aumenta esse desafio, né, o Enem é um desafio muito grande para o estudante. Então, olha só, o Enem causa preocupação e ansiedade. Por quê? Ele é um desafio muito alto e, às vezes, o estudante não sabe se ele está pronto. Então, ele fica se questionando e questionando as habilidades que ele tem. Então, ele se julga como habilidade baixa e aí causa ansiedade. A gente precisa levar esse aluno para a excitação, né? Que é o quê? Mostrar que ele, sim, tem muitas habilidades e promover desafios que provoquem o aluno, que provoque a curiosidade e provoque a necessidade dele sair do sedentarismo. Mas o fluxo é muito importante, por quê? Porque o fluxo é aquele momento que a gente se envolve tanto com algo que a gente esquece da vida, que a gente fica ali focado, que a gente se esquece de comer, esquece do ao redor. E a gente precisa hoje ter foco para que a gente leve os alunos e os professores, porque isso serve para os dois, para o fluxo, para quando a gente estiver envolvido nas atividades, que a gente possa, então, estar centrado nelas e focado nessas atividades, nem que seja, às vezes, por um tempo menor do que o habitual, certo? Então, falar do estudante é chamar a Paula agora, para a Paula trazer que estudante é esse que está na sala de aula, que está aí em casa e que está querendo, né, Paula, uma sociedade diferente que escute eles, não é por aí que a gente tem que partir? Olha que interessante que você está trazendo, né, Douglas? A gente tem um estereótipo de adolescente, de jovem, de que ele é um alienado, e isso a gente precisa quebrar. A irmã Giovana Buarque, ela diz aqui, é importante se aproximar de tudo que dispõe para poder chegar mais perto dos nossos estudantes. Então, a primeira coisa, e a gente vai desenvolver isso nesses 10 minutos, vou até começar a cronometrar, para que eu não invada o espaço do amigo. Aliás, gente, cronometrar é comigo mesma, né? Quem assiste as minhas aulas, se os meus alunos estiverem aí me assistindo, eles vão falar, é verdade, eu cronometro tudo. É muito importante que a gente, nessa trilha da nosso webinar, não só na trilha da maratona oferecida pela FTD, a gente entenda que o Diego trouxe a identidade desse professor do ensino médio, o Douglas traz essa necessidade de conhecermos a sala de aula, a escola, né? Que escola é essa que estamos vivendo hoje? E eu vou trazer, então, a necessidade de a gente conhecer esse jovem. Quem é o jovem que está diante de nós hoje na escola? E aí, todo professor, não sou eu, não é você, né? Não se sinta privilegiado por isso. Estamos diante de uma situação problema. Como engajar o aluno do ensino médio? Como fazer com que este aluno se sinta interessado pela escola, se sinta interessado pela sua aula?
O principal desafio de todas as escolas de ensino médio é engajar o aluno, é fazer com que este aluno tenha interesse por aprender. E aí retoma a Katia Smolly, né, da primeira trilha de hoje. O essencial é colocar este aluno como centro da aprendizagem. Mas como fazer isso no ensino médio? Né? A gente tem pesquisas que mostram que mais de 25,8% das meninas jovens estão abandonando o ensino médio por causa da gravidez precoce. Isso saiu na pesquisa deste ano, em julho de 2020. Há uma plataforma Gesta, Galeria de Estudos e Avaliação de Iniciativas Públicas, eu convido todos a visitarem essa plataforma, Gesta, que traz diversos motivos que levam um jovem a abandonar a escola. A pobreza, a necessidade de trabalho, mas um deles é a falta de significado. Então, a gente precisa olhar para essa escola e entender o que é que está acontecendo na relação entre este jovem e esta escola. Qual é o diálogo que nós estamos construindo com este jovem que, de alguma forma, nós não estamos conseguindo engajá-los. É claro que eu não vou trabalhar polianamente dizendo que sim, eles estão engajados. Sim, nós temos vários e diversos movimentos e eu convido a todos que têm esse trabalho e que conseguem que, por favor, escrevam no chat, compartilhem as suas ideias conosco. Na parte final, nós 4 sugerimos ideias, mostraremos atividades que fazemos em nossas aulas, mas são atividades que, como dissemos, não são receitas. A gente precisa conhecer a realidade da nossa escola e precisamos conhecer o nosso jovem. Será que a gente ouve o nosso jovem? Será que a gente tem escuta? Né? Como a sociedade enxerga o jovem? Então, olha só, nós temos, né, a mania de chamar o jovem de aborrecente. Olha esse diário de uma aborrecente. Né? Quando que um jovem já vai se relacionar com a gente, se nesse diálogo eu já o chamo de aborrecente? Quem é que gosta de conversar com alguém que eu já, na minha recepção, eu já os trago como aborrecente? Aqui são 2 séries que eu indico muito para todos nós que trabalhamos com adolescentes, obrigação assistirmos. Né? O Diego falou lá na fala dele uma coisa muito oportuna. O professor que dá aula para o ensino médio, nas licenciaturas, não teve formação para lidar com esse jovem. Não existe uma disciplina lá na licenciatura sobre a educação com o jovem. A gente aprende psicologia da educação na psicologia infantil. Né? A gente precisa estudar o cérebro jovem, olha, né? O cérebro adolescente. Como é que esse adolescente funciona? Todas essas indicações, depois é só pedir, olha, o cérebro adolescente, a doutora Jensen é uma doutora da Universidade de Massachusetts, e ela, como mãe, traz reflexões e pesquisas científicas importantíssimas. A gente não tem, nas licenciaturas, uma disciplina para esse jovem. Então, aconselho a assistir a série, né? Aqui em cima é o Ctrl Z. Então, olha a imagem de jovem que as séries passam. É um jovem delinquente, né? Então esse que está segurando o celular, por exemplo, ele causa uma confusão, ele bate em todo mundo, é uma série violenta. Então, está nas entrelinhas que há uma juventude violenta, há uma juventude delinquente, há uma juventude sem limites, né? Os pais não conseguem pôr limite. Aqui é uma série alemã fortíssima também, chamada Skin, né? E essa juventude à flor da pele, essa juventude... esse menino aqui, que é o personagem principal de camisa vinho, né, de camisa amarela, ele é um menino que destrói todas as relações. Então, veja, há uma imagem negativa desse jovem sendo veiculada nas mídias. E ele, né, esse jovem do ensino médio, que conforme nós vamos ver mais à frente, está tentando construir a sua identidade, ele olha para esse externo e fala, puxa, é essa a minha identidade? É assim que as pessoas me veem? É isso que eu sou? Né? E aí nós vamos para os memes, os jovens estão nos memes, e esse meme, não, volta um pouquinho, ele é muito engraçado, porque ele é uma brincadeira do TikTok, que mostra assim, o jovem está estudando, ele precisa fazer uma pesquisa, mas ele entra na internet, e aí ele passa 2, 3 horas esquecendo a pesquisa. E aí não podia deixar de pegar uma música do Charlie Brown Jr., eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil não é levado a sério, sempre quis falar e nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. E aí? Sempre quis falar. Quem é esse jovem?
O que ele busca, gente? Vários fatores são influenciáveis, né, na construção dessa personalidade do jovem, né? Então, primeiro, o funcionamento do cérebro. O jovem trabalha para recompensa, gente. Então, é muito melhor eu recompensar esse jovem do que eu dar bronca, né, do que eu menosprezá-lo, de eu ignorá-lo. Vale a pena, no Gesta, nessa plataforma, a gente ouvir vários depoimentos de jovens dizendo, tem um rapaz que é entregador de pizza e ele fala assim no vídeo, tudo que eu fazia era errado, o professor estava sempre errado, tudo que eu fazia era errado, o professor só apontava meus erros. Há uma ideia de recompensa não realizada, né? Os jovens amam riscos. A doutora Jensen, ela cita que ela fala para o filho dela repetidamente, não nade bêbado. Por quê? É da juventude arriscar-se. O jovem, ele lida com o relacionamento, né? Ele perde o córtex frontal e ele vai à frente, ele lida, ele quer experimentar relacionamentos diferentes. O autoconhecimento. O jovem está lidando com sentimentos, né? A pele é nova, o rosto é novo, o tamanho é novo, a sua sexualidade é nova, são muitos questionamentos, ninguém o ouve, as broncas vêm seguidamente, ele precisa reconhecer este corpo como dele. É nessa fase que começam as discussões sobre gênero. O gênero para o jovem toma um tamanho que às vezes a gente não entende. Né? Então, compreender que este jovem está nessa idade e que faz parte desta idade, né? O funcionamento desta idade é esse, é compreender este jovem. Quem me conhece sabe que eu defendo muito a ideia da leitura. Se eu conheço o jovem, eu leio a ação de um jovem, a atitude de um jovem, pelo que ela é, e não pela minha interpretação, muitas vezes não fundamentada teoricamente. Né? A vida em sociedade. Esse jovem está testando essas relações. Agora, como ele vai se relacionar com alguém que já o chama de aborrecente? Né? Como que esse jovem enxerga o adulto e como esse adulto enxerga esse jovem? E nessas relações, gente, é muito importante sempre ter alguém neutro. O jovem precisa se sentir seguro nas relações e precisa se sentir confortável. É fundamental que esse jovem tenha escuta. A sua escola escuta o seu jovem. Ele participa de assembleias. Ele diz o que ele quer aprender. Não no sentido assim, não, mas ele não quer aprender nada. Mas será que ele não quer aprender nada? Existem muitos movimentos. Vou pedir que vocês passem agora o slide. Não pode passar um pouquinho? Eu volto depois nesse. Existem muitos movimentos e atuações nas redes sociais que são jovens. Não é de aluna minha. É de uma menina chamada Bia Linda, de um colégio aqui no Tatuapé de São Paulo, e é um coletivo em que ela assume a sua voz e põe publicamente o que ela pensa, e expõe publicamente o que ela pensa. Então, olha, gravidez na adolescência, eu convido a todos a visitarem, a conhecerem esse perfil, chama E-Coletivo, da Bia. Por quê? Porque é uma maneira dela se expressar. Pode passar o próximo? Esse outro, da Le Gomes Artes, é a Letícia Gomes Artes, é uma aluna de um instituto Bússola, da Elaine Lake, do qual eu faço parte, uma menina do Jardim Ângela, aqui de São Paulo, um local extremamente carente de vulnerabilidade, e a Letícia produz arte. Ela quer se comunicar. Agora volta, por favor, convido a todos a seguirem a Letícia, por favor. Então, assim, primeiro, não existe o jovem, existe, é a última fala, tá, vou ler, existem as juventudes. A primeira coisa, e a BNCC traz a ideia e a importância das juventudes e do protagonismo juvenil, é a necessidade urgente de desfazer alguns mitos ligados a esse grupo. Primeiro, a juventude não é a transição da infância para a vida adulta. Né? Ele não pode ser esse nada. Então, ele não é nada, quer dizer, é um grupo que é de devir, ele virá a ser alguma coisa. Não, ele é agora. Por isso, o jovem, ele está preocupado com o aqui, o agora, com os problemas do real, do concreto. Leve isso para a sua sala de aula, discuta aquele meme que está todo mundo discutindo, leve para a sala de aula aquela notícia que tá bombando na net. Ele quer falar do real e do concreto. A escola precisa acolher as diversidades.
Eu levei para a sala de aula a discussão do Black Lives, das vidas negras importam, os alunos estão envolvidíssimos, trazem telefones, pessoas que eles conhecem. Por quê? Porque ele percebe que a escola está aberta à transformação. Acolham as narrativas mais múltiplas, acolham as narrativas mais diversas, ouçam o jovem. Eu vou pedir só para voltar nesse último slide, para indicar o filme, o documentário Nunca Me Sonharam. Vou nem rapidinho, só esse último slide, para citar uma frase do próprio documentário, que é: ouça o jovem, o que ele precisa, o que ele vive, o que ele pensa. E teve uma professora aqui que falou do projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico da escola, assim como algumas escolas aqui de São Paulo já fazem, pode ser realizado em cima do que o jovem traz. Muito sonho, muita ideia e pouca gente para escutar. Isso precisa ser urgentemente mudado. Vamos ouvir o jovem e os jovens e as suas narrativas. E para isso, uma escola precisa pensar no seu projeto, não é, Volney? Acho que eu passei poucos minutinhos. Não, foi tranquilo. Né? Não, e sem dúvida, né, essa questão do pensar no projeto é fundamental, porque como a Kátia falou hoje de manhã, né, e o Douglas retomou agora há pouco, você também reforçou, escolhas devem ser feitas, né? E quando essas escolhas para que elas sejam feitas, nós temos escolhas tanto do que será trabalhado quanto da forma como será trabalhado, né? Então é fundamental que essas escolhas, né, tanto do que quanto do como, elas têm que estar absolutamente alinhadas ao projeto político-pedagógico da escola, têm que estar alinhados à cultura escolar. Então, uma determinada escolha feita numa realidade não é a mesma escolha que deverá ser feita numa outra realidade, numa outra escola. Claro que quando a gente pensa nas habilidades, então você pensa nos mapas no mapa de foco, né, que a Kátia apresentou hoje de manhã, bem, ela disse que ele é voltado para o ensino fundamental, né, até porque, né, segundo o que ela disse, não foi feito ainda do ensino médio, porque as redes estaduais todas não estão com os seus currículos já aprovados, né? Mas, independente disso, na hora que tivermos os currículos todos aprovados, algumas habilidades são absolutamente inegociáveis, né? Agora, além destas que são inegociáveis, as outras que serão acrescentadas têm que ser feitas exatamente a partir da escolha da realidade da escola. E para isso, né, e o momento pelo qual nós passamos também, ele impõe uma série de necessidades, né? Então, coloca para mim a tela, por favor, Bruna, isso. Então, nós estamos passando por um momento, né, e eu acredito que essa seja uma tendência que veio para ficar, na minha visão, nós termos que trabalhar de forma híbrida, aquilo que é presencial, aquilo que não é presencial, aquilo que é remoto, e mesmo, porque, reparem que eu falei não só o presencial e o remoto, eu falei o presencial, o não presencial e o remoto, porque, inclusive, existem atividades que fazem parte desse chamado ensino híbrido, que não são necessariamente remotos, o aluno vai fazer fora do ambiente sala de aula, fora do ambiente mídia eletrônica aqui, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser planejado de acordo com o projeto da escola, né? Porque esse ensino híbrido, né, como diz a linha da SIC, ele é mais do que uma mistura do presencial com o remoto, né? Essa ideia já vem desde a década de 90, na realidade, sendo gestada e foi melhor organizada, e o principal responsável por isso está no Instituto Clayton Christensen, né? E nasceu de um grupo de pesquisa na área que vem da economia em Harvard. Então, como nós falamos
em momentos anteriores que a gente conversou, inclusive na profissão professor, a área de educação, de maneira geral, essas metodologias todas, ela é muito recente, né? Então, nós temos que nos apropriar daquela produção de conhecimentos que tem, inclusive, em outras áreas, para trazer para cá. Não é porque uma coisa foi criada um grupo de economistas que não possa ser aplicado na escola pública, né? Claro que pode, mas para isso nós temos que estabelecer todos os nossos processos, né? Tanto administrativos, quanto de formação técnica nossa, né, dos professores, quanto de infraestrutura, porque também não adianta você ter a formação do professor e não ter uma infraestrutura para acompanhar. E aí uma coisa importante que já apareceu aqui no chat também é o seguinte: as nossas estratégias, as nossas metodologias, os recursos que a gente vai utilizar, eles têm que estar adequados à forma e às condições que nós temos naquele momento, né? Das condições que nós temos na escola para fazer. Eu quero trazer aqui duas imagens que eu acredito que todo mundo, que a maioria já possa conhecer, né? Uma delas é o que é conhecida como pirâmide do aprendizado, de Glasser, né? E a outra eu quero relacionar com a taxonomia de Bloom, né? Só que, para melhorar um pouco essa comparação aqui, eu vou inverter ali a pirâmide da aprendizagem. Então, vamos pensar dessa maneira aqui. Porque, olha só, eu tenho, né, na pirâmide, fala que 10% daquilo que a gente apenas lê é estabelecido como uma aprendizagem significativa e permanente. 20% do que a gente escuta, 30% do que a gente vê, 50% do que a gente vê e ouve, né, e assim vai. E eu quero relacionar isso com os pensamentos de ordem inferior e pensamentos de ordem superior da taxonomia de Bloom. Então, para isso, eu vou fazer um recorte aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, vejam que esses três níveis que estão para baixo, na taxonomia de Bloom, que corresponde a 4 níveis ali na pirâmide de Maslow, eles se relacionam, porque em todos eles o aluno está de uma forma passiva, o aluno está apenas recebendo uma informação, né? E quando muito aplicando aquela informação na resolução de um problema, mas ele não está agindo de uma forma ativa no processo. Ele não está discutindo com o outro, ele não está levando isso para resolver um problema da sociedade, né? Ele está de uma forma passiva, né? Quando a gente quer que ele vá para uma forma ativa, então eu quero que ele discuta, eu quero que ele estabeleça uma proposta de intervenção na sociedade para resolver um problema da comunidade na qual ele está. Aí, para isso, ele precisa analisar a situação, ele precisa avaliar as condições que ele tem ali para poder criar uma solução para aplicar, né, na sua comunidade, tá bem? Então, eu penso que essa associação dessas duas imagens, dessas duas teorias relacionadas à aprendizagem, são muito importantes de ser feitas, né? Então, seguindo aqui, nesse sentido, né, e aí quando a gente fala do uso de tecnologia na escola, muitas vezes se pergunta se isso não vai chocar com a própria cultura da escola, né? A escola tem uma cultura própria estabelecida, que tem que ter, faz parte da construção do seu projeto político-pedagógico, mas o uso de novas tecnologias não vai chocar. É impossível, né, você tirar a figura central do professor desse papel, né? O que não pode é o professor achar que ele tem agora, como a gente pensava, né, antigamente, que ele é o detentor do conhecimento, tá? Pessoal, hoje ninguém tem condições de concentrar todo o conhecimento, mesmo da sua área como um todo. Eu não sei tudo de física, eu sei uma parte dela, né? Então, agora, eu tenho que ensinar esse meu aluno ele tem que aprender a buscar a informação, né? E quando ele pega essa informação e ele ressignifica essa informação para uma aplicação direta, e aí o uso das tecnologias nos ajuda
a ter acesso a essas informações todas, aí eu estou fazendo um processo de aprendizagem bastante significativo para esses alunos, né? Então, eu entendo que isso seja um falso dilema. E aí, quando eu estabeleço essa forma sustentada de atuação, e o que vem a ser essa forma sustentada de atuação? É usar o que tem de melhor da tecnologia, usar o que tem de melhor da cultura da escola, usar o que tem de melhor da cultura do aluno, do professor, do seu entorno, né, de tudo que está aí. E aí eu consigo, utilizando essas ferramentas e ressignificando esse processo, ter um trabalho mais voltado para esse ensino de melhor qualidade. Deixo aqui também algumas referências, aí, algumas indicações, acho que vale a pena dar uma fotografada nessa tela, um print de tela, pessoal, porque eu acho que são 4 leituras bem bacanas. Aquela pirâmide da aprendizagem de Glasser está nessa obra da teoria da escolha, que ele faz, e esses outros falam do ensino híbrido. Então, ficou aqui essas recomendações. E, nesse sentido, nós temos aí que pensar nas escolhas, né, para a gente fazer, né? Então, se a minha escola escolheu o Enem, preparação para o Enem, se escolheu o vestibular, de maneira mais específica, se ela vai caminhar por projetos, se vai pensar no mercado de trabalho, como é que a gente pode pensar nessa que caminho eu vou seguir, né? E aí, de que caminho eu vou seguir, né? Um desses caminhos, né, são os projetos interdisciplinares, né? Exatamente. E aí, nesse interdisciplinar, nós estamos aqui novamente todos reunidos, né? Porque a gente tem alguns representantes das 4 áreas do conhecimento aqui, e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né? A gente tem feito muitos trabalhos conjuntos, né? Exatamente integrando essas nossas áreas. Mas, olha, fazendo uma leitura posso só, como professora de linguagens, fazendo a leitura do slide, por que a gente escolheu essa imagem, né, das setas, né, do caminho e para onde ir? Porque o primeiro passo é essa decisão, né, é esse conhecimento. Para eu conhecer, para eu compreender, eu preciso conhecer, né? Então, para eu decidir, eu preciso conhecer, né? Algumas pessoas perguntaram aqui no chat assim, como é que eu faço uma escola significativa para o aluno? Primeiro, eu preciso saber o que esse aluno quer. E o que a escola quer. E o que a escola quer. É importante. E parte daquilo que o Diego trouxe no começo, que o professor também tem que se conhecer, porque senão ele não consegue fazer essa transposição. Exatamente. O primeiro nível da taxonomia de Bloom, conhecer. Exatamente. E aí, pensando nessas possibilidades de horizontes, porque o detalhe é a escola conseguir pensar agora qual é o grupo que eu tenho de professores, qual é o diamante que eu tenho na mão, porque é um grupo brilhante, que grupo eu tenho de professores, que jovem que eu tenho, quais são as expectativas desses jovens, das famílias desses jovens, para a gente construir uma escola que faça sentido. Porque não faz sentido um grupo de professores ficar do lado com os gestores e o grupo de alunos e pais ficar do outro e, às vezes, com conflitos e confrontos. É necessário que a gente se reconheça o que eu sei fazer de melhor, onde eu posso estar confortável enquanto profissional, enquanto sujeito, né? Que projeto de escola? É um projeto de escola para o vestibular? Eu gosto disso, eu gosto desse modelo de escola preparatória para o Enem, eu me realizo. Não é uma escola, talvez, que o Enem não seja o foco, é uma escola mais de projetos, com outras vivências, outras experiências. É um modelo. Não, é uma escola profissionalizante. A gente está preocupado com o mercado de trabalho, é a expectativa das famílias que a gente atende. Não tem modelo ruim ou modelo que não pode. Tem que caber. O que a gente tem que pensar com muito carinho é que, às vezes, o
o modelo que a gente está propondo não é a expectativa das famílias, não é a gestão está esperando uma coisa, mas a família quer outra. Às vezes a gestão não está disponível ao que aquela família quer, e a gente tem que dizer, não, aqui nessa escola a gente não trabalha para isso. Tem que ter essa clareza, com muita tranquilidade, sem conflito. Diego, Mas... E uma coisa que às vezes soa de forma contraditória, mas é às vezes uma falsa contradição. Por exemplo, uma escola trabalhar por projetos não é contraditório a essa escola ter um trabalho que permita que esse aluno tenha um bom desempenho no Enem, perfeito, por exemplo. Perfeito. Porque depende de como você estrutura esses projetos, de como você desenvolve esses projetos e de como as diversas disciplinas entram nesse percurso. Eles vão se complementar. Teve uma pergunta que surgiu aqui, mas eu proponho que a gente volte nessa pergunta no final, que é uma que surgiu assim, como é que eu trabalho a interdisciplinaridade de maneira remota? Eu sugiro que a gente converse sobre isso lá no final. Desde já, vamos deixar claro que tudo começa, então, desse conhecimento da escola como instituição que está numa comunidade, que tem... Sim, estudantes, professores, família, que todo mundo quer opinar, mas a escola tem que estar centrada no seu objetivo e todos esses que estão ao redor têm que trabalhar em conjunto e não em confronto. Então, quando me perguntam do PPP, né, o PPP, quando é construído junto à comunidade, porque tem muita escola que acha que é só um documento, quando é construído como documento burocrático, ele não faz sentido mesmo, como foi dito aí no chat por algumas pessoas. A Isabel da Bahia até perguntou como esse PPP realmente seja efetivo na aprendizagem, que a gente vai falar de projetos. Uma escola, por exemplo, que tem como objetivo trabalhar por projetos, e o ensino médio, quando for rever o seu currículo, ele pode organizar esse currículo de diversas maneiras, tem que ter clareza qual é o objetivo da escola. Até porque, Douglas, como diz já lá a Alice, né, o coelho o gato fala para a Alice, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho vale. Se a escola não sabe para onde ela quer ir, esse ela é um ponto. Tem claro qual é o seu objetivo, e o né, momento ela vai ficar perdida nesse processo. Olha, o Colégio Campos Sales aqui de São Paulo, o Diego, só para retomar a pergunta da professora Maria Cristina aqui no Rio Grande do Sul, ele estabelece e organiza assembleias semanais com os alunos, grêmios, mas assembleias com os alunos do ensino médio, para que eles tragam os problemas do contexto da comunidade para a criação de situações que resolvam, que se voltem da escola para essa comunidade. Inclusive, um dos princípios da escola, que vai além dos princípios da Escola da Ponte, é a escola voltada para a comunidade. E quando o aluno percebe... Pode falar, Diego. Tem um ponto importante que a gente tem que caminhar, e isso independe do novo ensino médio, ou independe da educação infantil ou fundamental. Alguns documentos na escola, eles precisam ser ressignificados. A gente não precisa criar nova burocracia. Exatamente. O projeto político-pedagógico é um desses pontos. Eu brinco, quem já assistiu palestra minha sabe, eu falo que às vezes o PPP fica lá na gaveta, só é lembrado quando tem um estagiário pedindo. E assim, esses documentos eles precisam ser ressignificados e eles precisam fazer sentido para o cotidiano. E eu fico preocupado, assim, porque às vezes, infelizmente, às vezes o corpo docente não teve acesso ao PPP. Imagina a família e o aluno. E quando a gente fala de uma escola que tende a ser cada vez mais horizontalizada, a gente está falando de uma perspectiva de escola que construa suas estratégias de maneira democrática. E aí, não me entendam com dureza, mas assim, a gente tem que ser zeloso, porque às vezes a gente é democrático enquanto estão concordando com a gente. Quando o aluno levanta a mão e fala que não é bem aquilo que ele pensa, aí o meu título fala na frente. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso, delicado, porque quando a gente abre, e é o modelo que você está falando da gestão democrática, quando a gente abre para o diálogo, quando a gente abre para escuta, a gente pode escutar, inclusive, o que a gente não gosta. Exato. Quando a gente abre para momentos de escuta, eu tenho que ter clareza que eu posso escutar, Diego, sua aula foi fraca, foi chata.
Você leu aí o texto chato, você pegou um texto do século XVI. Essa troca, a gente precisa estar consciente. E essa consciência de quem somos é que pode abrir esses horizontes. Quem é você, professor? Ter clareza da sua trajetória, do seu compromisso, ter clareza do seu senso ético. E esse professor, Diego, ele tem que ter clareza das suas potencialidades e das suas fragilidades. Isso, tá? Porque todo mundo tem as suas potencialidades e suas fragilidades. Então, eu tenho que ter clareza disso para que eu possa trabalhar naquelas minhas fragilidades também. Né? Quando não se tem, gente, quando não se tem essa clareza, né? Quando a escola hoje que está sofrendo, vamos pensar assim, igual no chat, a gente entende que tem várias realidades, por isso que a gente não fala de receita, a gente fala do quê? De conhecer essa realidade. Qual é o projeto da escola para a comunidade? Quais são os recursos que você tem? Não adianta a gente ficar aqui falando assim, usa tecnologia, e vocês pensarem assim, mas eles não têm tecnologia. Se não tem, então vamos lá, como é que a gente chega nesse estudante? Né? Tem que conhecer qual é a possibilidade de recurso a ser utilizado. Os criadores, né? Os professores de física, né, que foram professores físicos que criaram a metodologia da aula invertida, eles são professores de uma escola rural nos Estados Unidos. Os alunos deles não têm internet em casa. Então, como é que eles assistiam às videoaulas em suas casas se não tem internet? Eles mandavam em pendrive, né? Hoje, manda-se pelo WhatsApp, que a gente sabe que tem muitas escolas, muitos professores usando o WhatsApp para dar suas aulas para os alunos. Os professores são verdadeiros heróis. Então, assim, a gente está no dia a dia da escola e a gente sabe de todos os problemas que nós, professores, enfrentamos. Mas a gente precisa pensar numa escola que está aberta também para ouvir problemas, como o Diego trouxe. Né? Uma escola aberta para ouvir o que a sociedade está enfrentando. E, inclusive, assim, como é que a gente enfrenta e lida com os problemas que hoje a educação está passando? Né? Esse contexto da educação hoje. Como é que a gente, então, lida com essa criança que não acessa a internet porque não tem internet na casa dela? Como é que então, vamos convocar esses alunos para eles pensarem na solução. O jovem, ele se envolve com desafio. Ele não se envolve com uma situação dada. Quanto maior o desafio, maior a chance de entrar no fluxo. Vamos pensar nessa metodologia da aula invertida. Né? Quantas vezes eu, professor, né, estou lá com um conteúdo muito específico da minha disciplina, vou pegar, por exemplo, a língua portuguesa, eu tenho que trabalhar com a sintaxe da língua portuguesa. Né? Eu vou lá na habilidade da BNCC e está analisar elementos da sintaxe. Eu posso pedir para o meu aluno assistir a um vídeo na casa dele, né? Eu posso, professora, fazer a curadoria desses vídeos, ou eu posso pedir que os alunos façam, né? Eles estão sempre em meio a essa tecnologia, eles gostam dessa tecnologia, eles assistem a videoaulas. E aí, a partir dessas videoaulas, eu posso criar com eles um roteiro de estudo. Quando a gente fala em roteiro de estudo, vem a questão da leitura de novo. Qual é a imagem que nós temos de roteiros de estudos? Aquela imagem que nós, professores, criamos o roteiro, imprimimos, xerocopiamos e mandamos para os alunos. Qual foi o envolvimento e protagonismo desse jovem? Nenhum. O que ele planejou nesse roteiro? Nada. Segundo o que a gente hoje fala sobre roteiro de estudo, o jovem, ele faz o roteiro dele, né? Ele cria, ele planeja, ele pega um planner, né? Eu tenho aqui o meu que eu faço com os meus alunos, e ele fala, como que a gente vai se organizar nessa semana? Vamos fazer junto o nosso planner. Eu faço o planner do mês com meus alunos. E aí, Paula, é importante o aluno se comprometer nessa hora, para que ele tenha estímulo para fazer, entende? Então, de repente, fazer um stream desse com os alunos no YouTube é uma maneira deles se comprometerem a fazer uma apresentação. Né? Isso é importante para que eles não pensem que é fazer só para passar o tempo. Então, tem que ter um objetivo claro, né? E esse aluno só vai se comprometer se ele se sentir coautor do processo. Exato. Tá? Só vai se comprometer se ele se sentir coautor.
né? Então, ele pode assistir as videoaulas que eu determinar, o que ele escolher, porque quando eu faço o planner, eu falo, ó, tem a videoaula desse professor, mas eles falam, nossa, tem aquele outro também. Eles conhecem muito mais que eu. Então, Paula, você Isso é tocou muito numa legal. coisa, Paula, que eu queria reforçar também. Você falou assim, que o aluno pode fazer a curadoria também disso. Claro que ele vai fazer essa curadoria segundo alguns critérios que você já passou anteriormente. Não é que esse aluno vai fazer essa curadoria de forma absolutamente solta, sem ter determinada linha, porque você tem a sua intencionalidade do seu curso, né? Acho que essa é uma coisa importante. É isso mesmo. Pode falar, Diego. E uma questão que cabe, eu acho que a gente colocar de maneira, nesse mesmo sentido, da proposta de curadoria, da proposta de um roteiro, da participação dele. A gente tem que ficar cuidadoso, porque às vezes a proposta que a gente apresenta pode não ser a que encanta, ou a que faz todo mundo participar. E aí, às vezes, a gente traz o juízo direto. Ah, ele não quer, ele não é comprometido, ele não atinge e tal. Jovem, né? Às vezes ele não está comprometido mesmo, é verdade. Às vezes ele não está no tempo que acha que a melhor proposta que você pensou é a proposta genial. Às vezes não é. E ele não entenda isso, ele está pensando em outra coisa. E o importante é a gente não criar rótulos com eles, não colocá-los em caixinhas, sempre assim, nunca assado. Pode ter, vai ter. Tem momento que 2, 3, 4... Diego, a unanimidade não vai existir nunca, né? E é agora, importante a gente trabalhar com essas multifacetas. E agora, a partir do momento em que você faz a construção, né, desse projeto de uma maneira coletiva ali com os alunos, o processo de construção disso, a chance de você ter esse engajamento é muito maior. Agora, uma coisa interessante que eu percebo na sala de aula, e até ouvindo aqui o que alguns professores estão colocando, a Tassiane fala, olha, mas mesmo assim ainda muitos alunos não se engajam. Às vezes, a gente está... Eu vou pedir para voltar alguns slides, Bruna. Enquanto isso, Paulo, eu só vou fazer um destaque, então, em cima disso. Ó, irmã Giovana Buarque colocou assim, ó, ultimamente nossos adolescentes gritam em silêncio. Faz parte da nossa missão aprender a ouvir o silêncio deles. Então, se eles estão em silêncio, temos que aprender a ouvir também este silêncio, né? É verdade. E aí, olha só, não, Bruna, mais um, é o anterior. Às vezes, a gente fala assim, mas eu vou entrar em tal projeto, meu conteúdo, então veja, aquela habilidade da sintaxe da língua portuguesa, eu não ia focar só na sintaxe da língua portuguesa, eu ia levar a videoaula para eles assistirem em casa, para eu trabalhar com as notícias que eu estou discutindo com o professor de História e de Geografia nas aulas de português. Então, na aula de língua portuguesa, o aluno vai ler as notícias com a sintaxe da língua que ele conheceu nas videoaulas, mais estruturada para ele pensar em texto, em leitura. Agora, veja, ele está num projeto. Eu posso ter o meu, professora de língua portuguesa, envolvimento em outros projetos da escola. E esse aluno se engajar em um deles. Então, a escola pode oferecer, o professor pode oferecer diversas atividades para aquele aluno. Olha, essa eu sou professora de linguagens, eu tenho um aluno que fala assim, leitura de notícia, não me interessa, mas eu tenho um aluno que eu entro na aula de matemática com o professor de matemática para discutir questões matemáticas, o menino é outro aluno, e eu falo, nossa, Walter, desculpa, falei o nome da aluna. Nossa, você é outro menino aqui. Mas por quê? O interesse pessoal do aluno naquele tema. Então, é importante que a gente escute o aluno para que ele fale também para a gente, olha, eu não gosto da notícia, mas eu gosto de falar de matemática. Paula, mas quando você faz isso também, importante que às vezes essa questão, você falou do aluno pode estar engajado num outro projeto, às vezes não precisa ser outro projeto, pode ser o mesmo projeto onde sejam determinados produtos diferentes nesse mesmo projeto. Né? Então, no mesmo projetão grande, por exemplo, um guarda-chuva, você pode ter ali diversos produtos onde esses alunos se encaixem, né, em um ou mais desses produtos que tem lá, né, que são diferentes, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante. E aqui eu acho que a gente pode voltar
né, para a gente conversar um pouco sobre aquela pergunta que foi feita antes aqui no chat também. Como é que a gente pode pensar nessa interdisciplinaridade num momento remoto dessa forma como estamos, né? Eu acho que nós estamos fazendo um exemplo disso aqui, né? Quando a gente, né, nós 4 aqui, né, de áreas diferentes, pegando pontos de vista, né, diferentes, pegando uma mesma coisa, que é a questão desse replanejamento do ensino médio, né, a gente pensar por 4 pontos de vista diferentes aqui. Né? E lembrando, Volney, que nessa conversa interdisciplinar, a tecnologia ela pode ou não fazer parte. Eu vi muitos comentários aqui no chat falando assim, precisamos de tecnologia para inovar. Eu lembro a vocês que em 2012, 2011, muitas escolas compraram lousa digital e a inovação não ocorreu. Então, é muito importante entender que, mais do que ter a tecnologia, tem que saber usá-la a favor das aprendizagens, usar os potenciais. Então, assim, essa ideia de ter os recursos apenas não garante uma aprendizagem efetiva quando eu simplesmente continuo a transpor a sala de aula para dentro de um celular. Eu tenho que usar o potencial desse celular, se ele estiver disponível. Então, quando a gente trabalha a ideia de interdisciplinaridade, que é difícil, sim, ocorrer, antes já era difícil, remotamente se torna mais difícil, mas é porque o planejamento e esses documentos que a gente sempre critica não são valorizados. Porque quando a gente planeja junto, a possibilidade de sair uma aula colaborativa e, ao mesmo tempo, interdisciplinar é maior. Não é isso, Volney? Eu concordo plenamente com isso, porque você pensa, olha só, hoje, né, nós podemos dizer que uma boa parte, não todos, não dá para garantir a totalidade, mas uma boa parte dos nossos alunos, né, do Brasil, né, não estamos falando só de São Paulo, capital, como do Brasil, esses alunos têm acesso, nem que seja a um telefone na família, no qual possa ter uma comunicação por WhatsApp. Né, a maioria tem. Pode ser que o aluno não tenha o telefone dele, coisa assim, mas tem um telefone ali para a família, muitas vezes. Esse pode ser um recurso que, se bem utilizado, pode propiciar esse tipo de troca, esse tipo de discussão também. E eu vou te falar uma coisa, Volney. Tudo depende da perfeita organização das atividades, do que será feito, e do entrosamento das pessoas. Não é um ficar acrescentando coisas ali, isso não é interdisciplinaridade. E eu vou te falar uma coisa rápida aqui para deixar para o pessoal também, para responder perguntas que estão surgindo e eu estou acompanhando. Olha que interessante, como que a sua escola está se comunicando com as famílias ou com os alunos? Porque é por meio desse instrumento, que seja ele qual for, que você está usando dentro da realidade, é que você vai conseguir chegar no estudante. Agora, se não está havendo comunicação, aí nós temos um problema. E aí não tem receita. Você vai ter que olhar para essa realidade e falar assim, como é que eu vou me comunicar com eles? Porque comunicação clara de tudo que acontece na escola é que resolve os problemas para que possa colaborativamente trabalhar, certo? Então, temos que trazer isso, não é isso, Paula? Uma pergunta aqui, perguntando como é que a gente coloca, como desenvolver o compromisso e o protagonismo dos estudantes. Eu vou pedir para voltar no slide para mostrar uma atividade de pôr o aluno como protagonista. Olha, eu gosto da metáfora do cinto de segurança, né? Eu ouvi aí numa dessas palestras que a gente assistiu, inúmeras dessas lives na quarentena, falando que a quarentena trouxe a lei do cinto de segurança, que todo mundo, de repente, foi obrigado a usar. Mas eu vejo um monte de gente usando cinto de segurança para trás, né? Aperta aqui para não apertar aqui na frente para ir para trás. Igual máscara no queixo, né? Igual máscara no queixo. Mas acaba sendo um pouco do que é a aula remota. O professor continua dando aquela aula que ele chega aqui e fala assim, então, vamos lá, as orações subordinadas são orações, blá, 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 blá. Ele dá uma aula expositiva diante do computador. Sinto muito, gente, isso continua sendo uma aula tradicional, em que o seu aluno não tem protagonismo e que você está usando a tecnologia exatamente como o Douglas falou. Tem o recurso, mas o recurso está sendo usado. E nessa hora você puxa uma aula que já existe. Você pega uma lousa eletrônica e usa só como uma tela de projeção. Né? Exatamente. Exato, não usa a potencialidade, só, né? Papéis.
Né? Lá no roteiro, a gente começou a falar de roteiro de estudo. Lá no roteiro, que você planejou do mês com o seu aluno, você deixa lá, dia 15, vou até falar para vocês, dia 11, vocês vão dar aula sobre concordância verbal. Então, vão se preparando para essa aula, porque a aula é de vocês. Acabou. Quem vai se organizar até o dia 11 de agosto para isso são os seus alunos. Eles estão no centro da aprendizagem. E olha, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. O dia que os meus alunos apresentaram sobre isso, no final, eu fiz uma avaliação oral. O que vocês acharam desse conteúdo? E foi muito interessante que teve uma menina com muita dificuldade em língua portuguesa, e ela terminou a aula dizendo assim, nossa, foi o conteúdo mais útil que eu tive em língua portuguesa. Né? Porque o ouvir o que ela aprendeu oração subordinada, para ela não foi significativo, mas saber se o tem acento ou não, para ela foi concreto. Ela dizer isso eu achei tão interessante, porque assim, é ouvir o seu aluno. E eles foram os atores, eles foram os sujeitos da aprendizagem, eles deram aula. Ô, Paula, né? Então, por favor. E isso que você coloca é tão importante a gente dialogar, porque assim, é importante bater nessa tecla que o Volney falou, Paula falou, Douglas falou. Não existirá um modelo de aula pronto. Não. Eu brinco sempre com isso, eu falo assim, se alguém vender para você uma receita de como dar aula no terceiro ano do médio, no primeiro ano do médio, desconfia. Não haverá unanimidade, nem sua, nem dos alunos, mas existem esses pilares, que é o protagonismo, que é a escuta, que é a disposição de dialogar sobre a pertinência daquele conteúdo naquele momento. Às vezes dá muito mais trabalho, quem está na sala de aula sabe o que eu estou dizendo, escuta, exatamente. Dá muito mais trabalho do que eu seguir o sumário do livro, e essa concepção de trazer o aluno para perto, de colocar o outro colega, o outro professor no diálogo, no debate, essa concepção a grande revolução. O que tira do lugar é justamente abrir para o diálogo. Só um minutinho aqui, só para finalizar. A gente está dando aula, e está dando aula, como você disse, a gente já está dando aula e todos os alunos vêm à nossa casa. A professora até colocou aqui que ela também está feliz, porque não é só a parede dela que virou agenda. A do Douglas também virou agenda, a parede do Douglas. Mas eu estou brincando com isso que ela colocou, que é isso, o aluno hoje, e independente do ensino remoto ou não, porque a gente tem que repensar o cenário do ensino médio, não só apenas na educação remota, no momento de pandemia. O aluno quer estar mais próximo, o aluno, mesmo que ele diga que não, porque no ensino médio, às vezes, ele diz que não para poder dizer que sim. Esse desafio posto é do nosso tempo, é da relação com o nosso aluno e com o adolescente deste momento. Não dá para eu comparar com o adolescente de quando eu fui, de quando o Douglas foi. É este tempo, por isso que é importante que a gente tenha clareza dessa leitura de temporalidade, e aí eu acho que para falar de aluno protagonista é uma live só sobre isso. Sobre como engajar estudante, acho que é uma live só sobre isso. Mas eu gostaria, Diego, só contribuir. Protagonismo, né, envolve a ideia de competências também, que envolve atitude. E aí, você quer ver uma coisa que está acontecendo muito, muito em aula ao vivo? É as pessoas não abrirem a câmera. Se eu estou trabalhando competências, eu trabalho atitude. Se eu estou fazendo uma aula que é um diálogo onde as pessoas têm que se olhar para conversar e tudo mais, não abrir a câmera é falta de respeito. Como que a gente pode, de uma maneira dialógica, estabelecer com o estudante, mostrar para ele que a atitude, e isso vale para professor também, certo? A nossa atitude e a atitude deles, num momento como esse, impacta inclusive no resultado que a gente vai ter. Então, precisamos estabelecer esse diálogo e aprender junto, porque a gente também não foi formado para isso. Na hora que você estava falando aí, me veio aquela imagem que está circulando aí pela internet de como era matar aula antigamente, que era o aluno pulando o muro da escola, e como é matar aula hoje, né? Que é deixar desliga a câmera e o microfone mudo, né? Você desliga a câmera e deixa o microfone no mute.
também. Sim. Então, mas eu acho que um ponto fundamental do que foi, né, do que você falou, também do que o Diego falou, Paula e eu também, é a gente lembrar, e aí voltando, né, naquela tela, né, que você tinha colocado inicialmente, né, Douglas, da escola, e fazendo um trocadilho ali, vamos dizer assim, com escolha, né? Eu acho que essa é absolutamente fundamental e é talvez a imagem que eu acho que tem que ficar para essa nossa conversa de agora, né, para as pessoas, porque seja qual for a condição que esse professor e essa escola tem agora nesse processo, né, e no replanejamento ou em outras escolas, para algumas escolas vai ser retomado, né? Para outras escolas é uma continuidade. Isso. Né? Então, qualquer que seja a situação em que a escola se encontre ali, a chave nesse momento é escolha. Temos que aprender a fazer as escolhas daquilo que é inegociável nesse processo agora que a gente vai para o final de ano. Né? Eu chamo a atenção para duas escolhas interessantes que podem ser feitas pensando não em receitas, mas em sugestões. Fazer webséries com os seus alunos. A websérie é uma metodologia que pode ser feita com várias áreas, então é da área de linguagens, porque você está trabalhando com uma tecnologia, com um gênero completamente novo, mas você pode envolver todos os componentes curriculares na produção de uma série em que os seus alunos serão os atores e vão se envolver com a produção do texto dramático, com a gravação. Alguns alunos vão se descobrir interessados com essa história da gravação e tudo mais, com a escolha de música e tudo mais. E fazer também um jornal em que eles diariamente tragam notícias de interesse deles. Podem ser notícias de esportes, notícias de ciências, notícias do cotidiano, mas que eles abram a câmera e apresentem as notícias partindo da fonte, discutindo fake news, e que são importantes esses olhares críticos para a sala de aula. Paula, uma coisa importante nesse momento agora que a gente está também, né? Assim, por mais que possa parecer batido, porque de repente muita gente está falando a mesma coisa, mas, por exemplo, se nós pegarmos o assunto coronavírus, ele permite que todo mundo desenvolva trabalhos relacionados a ele. Sabe, na matemática tem os modelos matemáticos de fazer, inclusive, previsão de crescimento ou não, onde é que está. E que tem que ser lidos de forma crítica, né, Valnei? Exatamente, né? Na área de ciências, agora a gente está na discussão aí, será que essa vacina russa, de fato, é eficaz? Ou será que eles estão pulando etapas nesse processo? Quais são os procedimentos científicos para a construção de uma vacina? Quais são as etapas que devem ser percorridas? Deixa eu só responder a uma questão que colocaram aqui no chat, que eu acho muito importante, e só já faltam 2 minutos para a gente terminar. Mas teve uma pergunta aqui que uma professora fez e que eu me preocupo. Ela colocou que os pais estão muito cansados das aulas online e que já não se comunicam, né? Então, na minha escola, no início, os pais se comunicavam mais comigo. Porém, atualmente... Você não viu aquele vídeo, Paula? Dizem que estão cansados das aulas em casa. Olha que interessante. A Rádila também falou da família. Eu quero chamar a atenção para a gente, então, pensar nas metodologias. Numa aula invertida, em que você, professor, manda o vídeo para casa para o aluno assistir, esse pai vai assistir ao vídeo também, ao invés de fazer lição com seu filho, com o filho dele. E deixa a lição para fazer na sua aula com você. Então, ao invés dele fazer a lição de casa à tarde com a mãe, que não é professora, ele vai assistir um vídeo com a mãe. Olha a mãe assistindo o vídeo com o filho. A cara da mãe feliz assistindo o vídeo. Aí, na aula, você, professor, faz a lição com o aluno. E aí o aluno, quando tiver dúvida, pergunta para você, professor. E essa mãe vai aprender junto com o filho, porque a hora que ela falou para o filho assim, putz, é aquela hora do vídeo que eu não entendi tal coisa, você perguntou para o seu professor? Então, essa metodologia da aula invertida coloca as coisas nos lugares. E a família aprende junto. O que está acontecendo é que o aluno não ouve a aula, né? Então ele está lá na frente da câmera assim, né? Dormindo. Desculpa, se estiver, né? Mãe, se estiver. E aí, quando ele tem que fazer o exercício em casa, ele não sabe. E quem que ele aciona? A mãe.
o pai que não são e não devem ser os professores desse aluno. Então, faça a inversão. Essa é a essência da aula invertida. Faça vídeo, professor. Eu vejo um monte de professor fazendo vídeo. Não tem coragem? Use os vídeos que a internet oferece. E aí, faça a curadoria, né? E aí, eu acho que para a gente finalizar aqui no finalzinho, já no limite do tempo, retomar algumas coisas, né? As identidades, reconhecer quem são os jovens, reconhecer quem são os professores, reconhecer quem são os jovens e que escola que a gente quer. Eu entendo que, nesse momento, a gente não tem que ter medo de fazer escolhas. Não dá, e a gente tem que ter clareza disso, que a escola não vai atender a todos os modelos de família ou a todos os percursos, seja ela da educação infantil ao médio. É importante que a escola tenha clareza do que ela quer oferecer para a sociedade. E com essa clareza, ela diga para o pai, isso aqui a gente não entrega, talvez em outro lugar. Esse modelo de escola que você está precisando não é o que a gente propõe, talvez em outra casa. É importante essa clareza para que a gente siga. Não dá para pensar ensino remoto ou não, pensar em educação à distância ou não, retorno ou não, se nós não ressignificarmos com clareza essa escola que a gente oferece. E não dá para pensar essa escola se não fizermos escolhas. Essa escolha tem que ser feita pelo PPP, essa escolha tem que ser feita com diálogo, com horizontalidade, essa escolha tem que ser feita com clareza e com muita transparência. Diego, e isso que você coloca é importante não só nesse momento de afastamento, de distanciamento social. Isso, em qualquer momento. Essa questão do profissional se conhecer o seu aluno e conhecer em quem, onde está trabalhando, né, e de que maneira trabalhar, isso é fundamental em absolutamente todo um instante. Todo um dos professores, escola, seja ele agora ou depois. Uma das perguntas, o professor levantou isso, e quando a família traz essa questão de não valorizar o professor? É institucional, a instituição tem que valorizar, a instituição tem que acompanhar isso. Finalizando, não dá para a gente pensar em ensino médio ou escola sem fazer escolhas. Não dá para colocar tudo junto. As escolhas, não vai dar para fazer tudo, né? As escolhas têm que ser democráticas, horizontais e tudo junto. E aí eu queria só, né, encaminhar essa nossa finalização aqui, né, disponibilizando os nossos contatos. Sigam a gente, pessoal, no Instagram, nas redes sociais, né? Estamos aí, agradecemos demais a presença de todo mundo, esperamos ter contribuído para esse debate, agradecemos a FTD pela oportunidade que nos deu de participar, né, dessa maratona, e lembrar que hoje tem outra 5h30, né? Está na sequência com a professora Zilma Oliveira. Eu já vou ficar para assistir. Falando sobre educação infantil, né? Beijo enorme, gente. Né? Gente, muito obrigada. Estamos à disposição para conversar com vocês e continuar esse assunto. Como o Diego falou, nós temos assunto para muitas outras webinars. O ensino médio. O ensino médio está passando só por um ensaio, né, para o novo ensino médio. Então, aproveitem a oportunidade e procurem a gente nas redes sociais para as dúvidas não respondidas ali, tá bom? Grande beijo para todos. Valeu. Boa tarde. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.